Bom, boa noite. Boa noite. Agora os encarnados. Boa noite. Boa noite. Aí, gostei. Então, gente, a gratidão é toda minha, Paulinho, pelo convite, né? Como eu falei hoje à tarde, muito obrigado pela oportunidade de estudo e de trabalho, né? Mais uma vez me aprofundei sobre o tema transição planetária, que é um tema muito relevante, mas que ainda deixa muitas dúvidas na mente daqueles que estudam a doutrina espírita. O que é isso? Né? Transição planetária. É algo muito repetido nas palestras espíritas, e eu vou gastar aqui talvez umas 2 horas para explicar para vocês. O que foi? Porque fizeram essa careta. Brincadeira, gente. 40 minutos no máximo. Até porque deixa 1 hora para Divaldo, né, para Haroldo e companhia. Então eu vou olhar aqui meu roteirinho que eu criei aqui não vai ser uma palestra de leituras, porque fica enfadonho. E eu não quero que ninguém entre em desdobramento aqui hoje, né? Vou deixar para dormir em casa quando chegar. Paulinho, você me sugeriu o tema, né, o papel e a importância da casa espírita na transição planetária. Mas eu quero pedir licença para deixar essa parte para a segunda metade da palestra, porque como estamos em reunião pública, tem muita gente aqui, inclusive na internet, que está tendo contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Então eu vou ser bem didático, tentando explicar para vocês o que é a tão famosa transição planetária. Não vou falar nada da minha cabeça aqui, não vou ousar isso, né? Vou tentar repassar aqui o que está codificado em diversas obras que baseiam a nossa doutrina, muitos livros. Aqui estão os 5 principais, mas nós temos ainda mais uns 20 e tantos, fora a obra do Chico, né? Que tem aí mais 400 livros. Então, um curso superior não seria suficiente para ensinar o que é o Espiritismo. É algo muito grandioso, cheio de detalhes, cheio de nuances, e a gente vai, pouco a pouco, aprofundando-se nele. Mas eu vou trazer hoje aqui Jesus e Kardec. Eles é quem vão dar a palestra para vocês. Eu vou tentar apenas intermediar isso. Antes da gente entrar na questão do papel da casa espírita, eu queria falar aqui de alguns princípios. O Espiritismo é baseado em 5 princípios fundamentais. Se o Espiritismo fosse um edifício, esses 5 princípios seriam as colunas que sustentariam esse prédio. Quais são esses princípios? Deus, imortalidade da alma e sua evolução, reencarnação, mediunidade e pluralidade dos mundos habitados. Então, todo o Espiritismo se baseia nesses 5 princípios fundamentais. Hoje nós vamos abordar alguns aqui para a gente entender. Dentre eles, o princípio da pluralidade dos mundos. Não tem como a gente entender transição planetária sem entender isso. E também a evolução do espírito. Lá na questão no item número 100 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz algo espetacular chamado escala espírita. O que é isso? Todos os espíritos criados por Deus, filhos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, inteligência suprema do universo, todos estão em uma dessas 3 ordens, inclusive a gente aqui. Quais são? Espíritos imperfeitos, #nós, né? Espíritos bons, segunda ordem. Aqui está uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi. E os espíritos puros, que só teve um que esteve na Terra. Eu vou dar uma pista. Começa com Gé e termina com Zuz. Olha, tá esperto aqui hoje, viu? Então, Jesus foi o único espírito puro de primeira ordem que esteve encarnado na Terra. Ponto final. E é para lá que nós estamos indo. Olha só como o Espiritismo é consolador. Por isso que ele mesmo diz no Sermão da Montanha: tudo que eu faço, vocês também vão fazer. E melhor. Vós sois deuses. Isso ele dizendo com a gente aqui, ó. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens.
Olha só como ele nos engrandece, né, nos anima, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós estamos nessa caminhada. Estamos aqui nos imperfeitos? Por enquanto. Mas um dia estaremos aqui e um dia estaremos aqui. Tem até uma música espírita famosa que diz: um dia todos nós seremos anjos. Olha só. Depois que a gente chegar lá, gente, aí eu não sei o que acontece, não. Nem os espíritos sabem. Mas é algo tipo governar um planeta, enfim. Deve ser nesse sentido aí. Mas nós estamos ainda aqui. O que é um espírito imperfeito? Um espírito cheio de imperfeições, né? O nome já diz, né? Bom, Cruzeta e São José, eu sei que o povo não é assim, mas lá em Acari a gente é orgulhoso, vaidoso, adora julgar os outros, somos ciumentos. Se alguém pisar no nosso pé, a gente quer logo revidar, vingativos, né? A gente fofoca, a gente bebe. Nossa, aqui vocês já estão quase impuros já, né? Mas lá em Acari a gente ainda é assim. Então, o que são essas imperfeições? Coisas que a gente mesmo colocou na gente. Deus não fabrica nenhum espírito com defeito de fábrica. Todos os filhos de Deus são criados simples e ignorantes. Mas isso aí daria uma outra palestra. Depois, com o nosso caminhar na senda evolutiva através da pluralidade das existências, nós é que vamos desenvolvendo através do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, essas coisinhas que os acarienses têm, que aqui não tem, né? Então, se a gente mergulhou nessa lama, quem é que vai sair dela? A gente mesmo, por si só. Então, por isso que na doutrina espírita nós temos essa noção de responsabilidade. Por isso que muitos torcem o nariz para o espiritismo. Eu quero lá seguir uma doutrina que onde quem vai pagar pelos meus erros sou eu mesmo? Eu não, eu prefiro culpar outras pessoas, a má sorte, enfim. Não, gente. A cada um segundo suas obras, nos disse Jesus. A cada um segundo suas obras. Então, vamos juntando aí esses conhecimentos para a gente entrar em transição. Então, nós já sabemos que nós somos espíritos criados por Deus, evoluindo através das existências, e estamos em uma dessas 3 escalas. E quando a gente lê a escala espírita, lá é cheio de classes, viu? Aí eu acho bom que a gente vai ler pela primeira vez, né, Paulinho? Eita, eu só posso ser um bom, né? Tem imperfeito, bom e puro, né? Eu sou bom. Puro ainda não, mas eu devo estar aqui. É quando a gente lê, dá um desânimo. Aí eu sou imperfeito. Deixa eu ver aqui as classes. Nossa, não quero ler mais não. Então tem 10 classes lá de imperfeitos, né? O homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vê o quanto a gente está longe daquilo ali. Mas estamos caminhando para lá. Pelo menos hoje, olha só que coisa boa. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. A gente não atualiza os aplicativos. Pronto, a gente está atualizado agora, né? 100%. É a melhor versão de nós mesmos. Então, os espíritos evoluem. E os planetas evoluem também? Um de cada vez, senão eu não consigo entender. Um de cada vez. É muita gente falando. Sim, né? Então, certo. Os mundos evoluem também. Opa, se há uma evolução, vai haver momentos de transição, né? Olha aí, começando a clarear. Então, transição planetária, gente, é a evolução natural de um planeta. Só que aí é onde está o X da questão. Muitas vezes, os alunos não conseguem acompanhar essa escola. Está aqui, eu tenho professoras aqui, né? Minha amiga ali, Clênia. Então, a gente que convive numa escola, a gente percebe que lá alguns alunos são reprovados de ano. Não é? E fulano... A escola não pode esperar o aluno, gente. Ou aqui em Cruzeta as escolas manda todo mundo parar. Espera aí, vamos esperar esse aluno ali, ver se ele... Ninguém estuda mais, vamos esperar. É assim que acontece? Então é uma onda que vem, um tsunami. Quem quiser me acompanhar, bora junto. A Terra está entrando num novo patamar evolutivo. E aqueles que não acompanhar isso vão ser convidados educadamente por Deus, assim como o diretor faz na escola. Meu filho, você tem que ir para essa escola ali, que aqui a gente não está sendo suficiente mais para você. Né? Já eu entro mais em detalhes nisso.
Então, se estamos evoluindo e o mundo também está evoluindo, em que ponto nós estamos? Gente, Kardec também nos traz uma coisa maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, chamada progressão dos mundos. Da mesma forma que ele definiu didaticamente, lembrando, gente, isso que eu falei agora há pouco, imperfeito, bom e puro, não é lei divina, não, é didatismo de Kardec para a gente entender. Né? Então, da mesma forma que ele dividiu os espíritos em 3 ordens, ele dividiu todos os planetas do universo que arrodeiam as estrelas em 5 tipos de mundos. Primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos ou felizes, celestes ou divinos. Pronto. Para o nosso entendimento, isso basta por enquanto. Primitivos, homens das cavernas, tribos selvagens, né? Aquilo tudo que a Terra já viveu. Aí aconteceu uma mudança de patamar. Provas e expiações. É onde nós estamos agora. Olha só como a gente está no começo da caminhada. O que é provas e expiações? Deixa eu dizer aqui um negócio para vocês. É a gente sair de um problema para entrar no outro. Pronto, resumi provas e expiações. Resolvi esse, show. Aí já tem outra ali esperando. É isso. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, eu tenho certeza que eu vou acertar. Todo mundo aqui deve estar enfrentando um desses 3 problemas aqui. Ou um problema financeiro, ou um problema de saúde, ou um problema de relacionamento na família. Acertei? Muitos estão até com os 3 ao mesmo tempo. E aí é onde o negócio, né? Então, isso é o mundo de provas e expiações. O que é isso? Uma escola mais dura para aqueles que são mais rebeldes à lei divina. Hashtag nós. Eu não estou querendo desanimar a gente, vocês não vão sair daqui com raiva do Espiritismo, não, mas é isso. Então, o Espiritismo, além de nos trazer essa responsabilidade sobre nossas próprias atitudes, ele também nos posiciona onde realmente nós estamos. Então, a gente também, de vez em quando, está nessa birrazinha com Deus, a gente deixa de acreditar nele em certas encarnações, né? Mas ele é um pai amoroso que jamais abandona seus filhos. Ele está sempre conosco. Dando prosseguimento, na transição existe um fenômeno muito interessante. Está lá no capítulo 11 do livro A Gênese. Está vendo como tudo que eu estou falando aqui não é eu que estou dizendo? Está aqui, capítulo 11. Gênese espiritual. Kardec vai trazer uma coisa interessantíssima chamada emigrações e imigrações de espíritos. O que é isso, pelo amor de Deus? Vamos lá. O que foi que eu falei do aluno que é reprovado de ano, que vai para outra escola? Isso. Então, chega um momento que o planeta, a escola evolui, o aluno não acompanha mais, ele vai para outro planeta. Rodrigo, o Espiritismo acredita em ET, não do jeito que a mídia diz, né? Todos que habitam o universo, questão 55 do Livro dos Espíritos, são habitados, todos os globos que povoam o universo? Sim. E todos nele a vida. Será que Deus ia criar essa imensidão de estrelas e planetas aí que uns a gente nem consegue ver, só para a gente observar? Como diz Kardec, recriar a nossa visão? Deus seria tão estúpido ao ponto de desperdiçar matéria e energia para nada? A lógica nos leva a crer que há vida fora da Terra. E cada vez mais o mundo está acordando para essa verdade. Então são irmãos nossos, são espíritos em uma dessas 3 ordens que estão lá, habitando esses mundos. Imigrações e imigrações dos espíritos. Existem, gente. Nesses tempos normais, nada na criação divina é abrupto. Nada é de supetão, como a gente diz aqui no Nordeste. Tudo é transição. Se a gente olhar para um arco-íris, você consegue dizer aonde termina o vermelho para começar o laranja? Eu não consigo, não. Eu olho assim, eu acho que é ali. Não. Tudo na natureza é transição. Olha aí. Então, do mesmo jeito que as cores do arco-íris têm uma transição,
a nossa encarnação nos mundos também possui transições nesses períodos. Então, nós estamos agora, nesse momento, entre provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Nós estamos aqui, ó, nesse intervalo aqui. E é aqui que o aluno é testado. Nós estamos sendo testados, estamos sendo aferidos. Jesus, que governa esse mundo, está agora com uma lista com o nome da gente, tudo em lá. Esse aqui, não, odiou demais. Esse aqui amou, perdoou, vai continuar na terra. Então, isso está acontecendo agora. A separação do joio e do trigo. Então, aqueles que não passaram de ano, Jesus vai pegar assim, esses milhões de espíritos. Só, olha, eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês foram expulsos, não, né? Vocês foram transferidos. Né? Vocês foram transferidos, né? Tem uma outra escola ali, ó, o diretor está ali esperando vocês. Ó, vou levar vocês lá. Então, olha só como é bonita a criação, como o Espiritismo encaixa tudo. Com justiça, com amor. Não faz mais sentido, gente. Não consola. Agora nós temos uma meta. Nós temos um sentido de viver espiritualmente. Eu já sei para onde eu estou indo. Eu já sei o que eu fui. Eu já sei o que eu sou agora e o que é esse mundo. Então é esse o presente que o Espiritismo nos dá. Esse entendimento, que eu vou falar já já quando a gente entrar na questão da casa espírita. Então, emigrações e imigrações. Em tempos normais, quando nós estamos aqui em pleno tipo aqui, né, em plena escala evolutiva dos mundos, em tempos normais, sem estar em transição, existe uma coisa chamada imigração individual. Alguns espíritos desencarnam e já atingiram um patamar evolutivo ao ponto de serem convidados. Ó, você pode subir esse degrau aqui. Aconteceu com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes desencarnou e ele foi convidado, né, pela espiritualidade que governa o planeta. Gente, esse mundo tem governo. Ele é espiritual, não é terreno, não. Então, essa espiritualidade chamou ele. Bezerra, você, nessa última encarnação, você deu um show. E se você ler a biografia dele, pronto, você já não precisa mais estar na Terra. Quer ir para outro mundo? Ele fez, não. Me deixa continuar aqui mais um pouco. Olha o que é amar. E ele pediu para ficar na Terra e está nos ajudando até hoje. Por isso que existem milhares de centros espíritas aí chamados Bezerra de Menezes. Então, há esses convites individuais e facultativos. Você vai se quiser. Mas se quiser ficar mais um pouquinho para ajudar seus irmãozinhos ali, você fica. Deus respeita essa sua vontade. É uma missão, é um voluntariado do bem, né? Facultativo, individual, e há uma espécie de retenção de espíritos embrutecidos, endurecidos, nossos irmãos que ainda são muito afogados no crime e na maldade. Há uma retenção. Chega um momento que eles ficam séculos no mundo espiritual sem vir à Terra. Não, fiquem aí mais um pouquinho que já já vai ter uma oportunidade. Pronto, isso aqui é o período, né, normal. Aí, quando vem as transições, aí tudo muda. Aí as imigrações não são mais individuais, são coletivas. Não são mais facultativas, são compulsórias. Vocês têm que ir. E eles abrem a porteira dos criminosos, encarnem. É o que está acontecendo agora. Não é por isso que a gente está tendo essa impressão, nossa, esse mundo está indo para um buraco. Né? Como é? Cadê? Por isso que a gente tem essa falsa impressão que está caminhando para trás. Porque essa galera está encarnando, por dois motivos. Porque Deus é tão misericordioso que está dando mais uma chance para eles. Mais uma chance. Vai lá, vou deixar vocês ir mais essa vez. Se não se melhorar aqui dentro do seu coração aí. E outro motivo é para que a gente não seja testado. A gente que eu digo, nós que, pelo amor de Deus, eu acho que aqui não tem nenhum assassino, nenhum genocida, nenhum... Tem não, né? Porque se tiver, eu vou embora agora. Né? Então, a gente já atingiu um patamar, já estamos, como Nara disse, vindo porque que estamos querendo, né, estudar a espiritualidade. Eu acho que, né, enfim. Então, para nos testar, né, como é a convivência com eles, para a gente aprender a odiar menos, que a gente adora julgar. Né? O político corrupto,
o estuprador, o assassino, né? Essa galera aí são nossos irmãos que estão um pouquinho mais atrasados que nós, mas um dia eles também estarão aqui. Gente, nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. Nenhuma. Jesus não deixou nenhuma exceção aqui, não. Até aquele genocida que foi responsável por milhões de mortes, até ele um dia vai estar regenerado. Até ele, até Hitler, até Stalin, até essa galera aí que causou guerras, um dia eles estarão a caminho da luz, né? Como o centro ali de São José dos diz. Então, isso é a misericórdia divina. Nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. E todos vão atravessar essas transições. Então, é esse momento que nós estamos agora. Solta todo mundo, encarna. Agora eu vou testar, vou pegar um por um aqui, ver quem passou no teste. O que é que vai acontecer depois? Uma imigração coletiva da Terra. Os reprovados de ano. Vamos ali para aquele planetinha ali, que é inferior à Terra. Isso é muito importante. Não vão para um mundo melhor, não. Vão para um mundo inferior. Então, a gente está aqui. Internet, né? Ar-condicionado, WhatsApp, né? Televisão de LED, geladeira, carro, avião. Aí, de repente, a gente está lá numa caverna, correndo atrás da caça de novo. Então, essa turma, eles vão recomeçar o ano letivo. Eles vão para outra escola, mas não vão continuar na série que estava, não. E uma das coisas mais importantes que o Espiritismo nos ensina, nós não perdemos jamais o que nós já conquistamos. Intelectualidade e elevação moral. O que você já conquistou é seu daqui para frente, sempre. Só que muitos desenvolvem mais o intelecto do que a moral. Por isso que a gente teve gente criando bomba atômica. Cientistas brilhantes criando um artefato para matar milhões de uma vez. Intelecto elevado, mas a moral lá embaixo. Ou vice-versa, gente com elevada moral, mas ainda ignorante em algumas áreas. São duas asinhas, como diz Emmanuel, que nos levam a Deus. A intelectualidade e a moralidade. O amor e a sabedoria. Se uma cresce, se a gente cortar as asas de uma galinha, ela voa. Então é a gente. Se a gente desenvolver muito intelecto, quando a gente quiser voar, vai pender e vai cair. Então tem que estar as duas. Um espírito puro, ele já tem as duas asas. Por isso que Jesus é tão sábio e fazia tanta coisa maravilhosa. Dominava a matéria. Os chamados milagres, né? Então a gente está evoluindo. E Jesus também evoluiu. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu conheço o que vocês estão passando aí. E o melhor de tudo, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Eu estou trazendo só uma notícia, né? Eu vou trazer uma boa, né? O mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por você. O mesmo. Ele te ama igual Ele ama Jesus. Isso é um Pai justo. E aquele Espírito que Ele está criando nesse momento, Ele tem o mesmo amor também. Por Ele, o que Ele tem por você, o que Ele tem por um Cristo planetário. O amor é igual. Então esse é o Deus que o Espiritismo traz. Um Deus soberanamente justo e bom. Agora deixa eu adiantar, senão eu vou falar aqui a hora que eu falei. Então, está acontecendo isso com a Terra agora. Essa galerinha está encarnando. Estamos sendo testados e já vai ter uma separação, né? Vai ter uma emigração coletiva da Terra. E aí, quando esses nossos irmãos forem embora, só vai ficar aqueles que querem viver no bem, no perdão, no amor. O mundo vai melhorar? Vai. Naturalmente. Né? E Kardec diz no livro A Gênesis uma coisa interessante. Quem são os que vão ser convidados educadamente a ir para outra escola? Kardec dá 2 tipos de espíritos. Aqueles maus, mas que já foram tocados pelo bem. O que é isso? Eita! Por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Olha só quantas famílias eu destruí ali nessa minha última encarnação. Tenho que voltar. Por favor, meu mentor, deixa eu ir para outra vida para ver se eu conserto.
Pronto, é um espírito ainda mau, né? Mas já tocado pelo bem. Aí qual é o espírito mau não tocado pelo bem? Mato. E se aparecer na minha frente, eu mato de novo. Eu gostei de fazer isso. Eu faria, eu mato. Né? Eu vou lá me arrepender. Era para eu ter matado mais. Né? É aquele que sente prazer no mal. Então, essa galerinha que vai ser convidada educadamente a mudar de escola. Aqueles que sentem prazer em praticar o mal. O restante, tudo bem, vocês foram aprovados de ano, vamos continuar aqui nessa escola. E aí, vamos entrar aqui no outro pontozinho aqui interessante. Quem aqui já ouviu falar dos exilados de Capela? Ivanildo, você pega um copinho d'água para mim, meu querido? Sim? Ah, tá aqui. Obrigado. Achava que era o livro. Acho que na outra encarnação eu fui um camelo. Mas vamos lá. Brincadeira, isso não existe não, gente. Metempsicose é uma doutrina já desmanchada, por assim dizer. A gente não vai voltar na próxima vida num cachorro, não, gente, pelo amor de Deus. Porque tem gente, eita, na próxima eu quero vir uma águia. Não. A gente já passou desse estágio, né? Como diz Léo Denis, a alma dormita no mineral. Né? É uma frase bem linda que eu nunca decoro. Enfim. Então, gente, exilados de Capela. Isso que está acontecendo com a Terra agora, aconteceu com outro planeta 4.000 anos atrás. 4.000 a 6.000. 4, né? Que é 2.000... Não, 6.000, que é 4.000 antes de Cristo. Olha só, a imensidade de mundos em evolução. Aconteceu. Capela é uma estrela. Se a gente sair aí do lado de fora, a gente vê ela ali. Quem quiser, depois da palestra, eu aponto qual é. Ela está nascendo bem ali. Então, é uma estrela muito maior que o Sol, que está a 40... E Capela é interessante, porque eu, nas minhas pesquisas, descobri uma coisa. A Caminho da Luz, que é o livro de Emmanuel, que ele fala sobre a estrela Capela, ele é de 1939. Ele tem 83 anos, né? Foi lançado em 1939. E lá, Emmanuel diz, um gigantesco e magnífico Sol distante da Terra, 42 anos-luz. Ou seja, se a gente saísse agora na velocidade da luz, a gente ia chegar lá daqui a 42 anos. Né? É a distância desse planeta para a gente, dessa estrela. Só que o ser humano só conseguiu medir essa distância em 89. 50 anos depois do livro. Foi lançado um satélite, em 1989, chamado Hipparcos. Ele que mediu pela primeira vez, cientificamente, a distância de Capela para cá. Só que Chico já tinha dito isso 50 anos antes, num livrinho. Ou seja, ou Chico tinha uma bola de cristal magnífica que prevê o futuro, ou realmente os espíritos existem, né, gente? Então, isso é uma curiosidadezinha que eu cheguei a essa conclusão. Não achei em outro local, pelo menos na internet, alguma outra medição antes de 89. Então, essa estrela tem um planetinha lá que passou desse estágio aqui, ó. Minto, quer dizer, aqui, né? Ele estava aqui, ó. Então, aquela galerinha lá, que sente prazer em fazer o mal, ó, tem um planetinha azul ali, que está ali rodeando uma estrelinha pequena. O governador dele se chama Jesus, e ele está doido para receber vocês lá. Vamos lá, milhões. E aí, o que foi que eu disse ainda agora? O que a gente conquista, a gente não perde mais. Então, essa galera veio com a asa da intelectualidade super desenvolvida. Mas a moral, ó... Então, eles chegaram e encarnaram na Terra como os egípcios. Gente, que povo magnífico. Aquelas pirâmides, se botar os melhores engenheiros hoje do século XXI, eles não conseguem fazer uma igual. Então vieram os gregos, Sócrates, que são os arianos, né? Os hindus, a Índia, Confúcio, Buda, né? Não, acho que os povos da América têm outra origem. São da terra mesmo, né? Por assim dizer. E os hebreus, com aquela fé num Deus único, eles traziam. Por isso que Moisés, que é um dos habitantes de lá, escreveu o Paraíso Perdido. Ele estava com saudade de lá. E Deus expulsou os homens do paraíso, não é? Reminiscências, eles sentiam saudade daquele mundo onde eles tinham geladeira, internet, avião, né? Aí vieram para cá correr atrás de cabra, criar cabra no meio do deserto para sobreviver.
e recomeçaram na caminhada. Os egípcios. Então, esses grandes povos encarnaram na terra e ajudaram no desenvolvimento da terra, não foi? Então, os terráqueos, que já sabem usar o WhatsApp, eles vão para lá, para um mundinho lá, cheio de pastor de ovelha, levar o conhecimento que já tem aqui da terra, né? Para auxiliar no progresso daquele mundo. Olha só como Deus é sábio. Faz sentido ou não faz, gente? Isso é lógico, é bonito demais. Eu prefiro acreditar nisso. Para mim, é top. Né? É maravilhoso. Mas a gente tem que entrar no tema da palestra, né? Eu gastei 32 minutos só nessa primeira parte. Mas aqui o tema é rapidinho, gente. É uma conclusão. Porque a gente tem que entender o que é a danada da transição para poder entender qual é o nosso papel nela, né? Então, só que antes eu queria trazer um textozinho aqui, mais água, meu Deus. Vamos lá. Jesus falou em transição no Evangelho? Um de cada vez, não estou entendendo, não é muita gente falando. Falou? Falou, tem que ser bem interpretado. Alguém sabe dizer o ponto do Evangelho que ele fala da transição planetária? Aquela passagem que ele diz, aonde eu vou... Ali ele falando do Consolador. Não é ali não. Jesus fala da transição planetária em Mateus 24, quando ele fala uma coisa chamada sermão profético. Nesse mesmo sermão ele diz, daquele dia e hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. O que Jesus diz? Nem eu consigo prever o futuro, só Deus. Então, tomem muito cuidado. Isso é um conselho. Agora, isso é uma coisa, uma opinião minha. Ó. Rodrigo não está mais falando em nome do Espiritismo agora. Nem os anjos do céu, nem o Filho. Apenas o Pai. Só Deus conhece o futuro de forma perfeita. Nem Jesus sabe. Mas, Rodrigo, se a gente não pode dizer algo que vai acontecer exatamente lá, como é que ele traz o sermão profético? Pressentimento. Um Cristo governando o mundo... Ele tem uma ideia para onde a gente vai, o que vai acontecer. Ele sabia que aquele povo que pregou ele numa cruz, um dia ia estar queimando outros na fogueira, que um dia ia estar perseguindo outros em seu nome, que um dia iria estar bombardeando hospitais cheios de crianças. Ele sabia. Ele não sabia exatamente, como ele mesmo diz, mas ele traz uma profecia, algo que pode acontecer e está acontecendo. O que é que ele diz lá? Rapidamente. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Ele acertou? Um ponto para Jesus. Vamos ver quantos pontos ele vai acumular aqui. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Para quê? Para a gente aprender, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Outro ponto para ele? 2-0 já para ele, né? Cadê? Fomes, pestes e terremotos. Está acontecendo? 3-0. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Vão matar vocês em meu nome. Acertou? Mais de 100 mil pessoas nas fogueiras. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Gente, isso é Jesus. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. A gente está aborrecido uns com os outros? E surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. É aqui no sermão profético que ele diz isso. E por se multiplicar a iniquidade, a galerinha que está encarnando, que a porteira foi aberta, né? O amor de muitos se esfriará. Eita. Ele previu que a gente ia desanimar perante o mal. Gente, nós temos o mal, é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Se a gente brilhar, o mal se vai embora. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, 909, que os Espíritos dizem, vocês fazem muito pouca força de vontade, é pela omissão dos bons que os maus prosperam. Os Espíritos dão esse tapa na nossa cara aqui nesse livro. Então, temos que praticar o bem para que a gente ofusque o mal.
e não deixemos o nosso amor esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, continuará nesse planeta. Não, brincadeira, ele disse, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aqueles que, mesmo diante de todas essas provas e expiações, continuem firmes no propósito de servir a Jesus, de servir a Deus e continuar no amor, mesmo que os outros manquem de você por causa disso. O problema é de quem está mangando, de quem está rindo, por a gente querer ser o bom. Temos que insistir nisso. Aí Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo um dia, né? E então virá o fim do mundo? Não, gente, o fim dos tempos. Jesus diz direto, são chegados os tempos. Pronto, Ivanildo aqui que torce para aquele time que eu não gosto nem de falar o nome. Quando aquele time lá entra em campo, que acaba um tempo, aí tem um intervalo, aí começa outro. Futebol não é assim, né? Hã? Aquele erro da Matrix que aconteceu esses dias, que foi eles ganhar a Libertadores, enfim. Aí, ou seja, quando termina um tempo, começa o outro, né? Gente, são chegados os tempos, o tempo de que isso aqui vai a off. Aí você vai entrar nesse tempo aqui. É isso que Jesus quis dizer. Cuidado, são chegados os tempos. Aí será o fim desse tempo da maldade, da iniquidade que a gente vê por aí. Então, agora sim, a importância... Todo mundo ok aí na transição planetária? Gente, isso daria uma semana espírita com 20 palestras. Mas transição, eu tentei resumido aqui, mas, enfim, acho que deu para entender, né? Então, qual é o nosso papel? O papel de um pontinho de luz como esse? Acolhimento. Socorro. Servir. Esse é o nosso papel. O papel fundamental da casa espírita. Ajudar aqueles que estão se desviando, que estão todos nós estamos em sofrimento. Chico dizia, o espírito enxuga as lágrimas escondidas e vai sorrir dentro, atender o povo, né? Mas nós precisamos nos dar as mãos, mesmo sofrendo também. Vem, eu também estou sofrendo, mas eu posso lhe ajudar. Então, quando chega um ateu, ou uma pessoa extremamente depressiva, com pensamentos suicidas, é aí onde a casa espírita atua. Porque Kardec diz, na Revista Espírita, um texto muito importante. O Espiritismo se dirige àqueles que não creem e que duvidam, e não àqueles que já têm uma fé, e que para eles essa fé basta. O que Kardec quis dizer com isso? Fulano é católico, fulano é umbandista, fulano é judeu, fulano é evangélico. Respeite. Nós não temos o mínimo direito. Ei, rapaz, deixa de ser dessa religião, vem aqui para o espiritismo. Não. Isso não é correto. O que é o nosso ponto de atuação? Rodrigo, eu vou me matar. Meu filho morreu, meu marido me deixou, não quero mais viver nesse mundo. Espera aí, minha irmã, vem cá. Vamos conversar, por favor, senta aqui, diálogo fraterno. Então, é esse o papel da casa espírita. Um dos papéis da casa espírita. Vocês que estudam... Olha, quando o trabalho está pronto... Não, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se a gente se aprofundar na doutrina, entender mais ou menos o que ela quer dizer, vai chegar a gente para você. Nem tenham dúvidas disso. Todos os dias eu sou parado na rua, lá em Acari. Hoje mesmo, uma criatura lá conversou comigo mais de 1 hora, falando da mediunidade de sonhos que ela tem. Então, as pessoas vão nos procurar. É aí que a gente tem que socorrer, acolher. Vem cá. E não cobrar 1 centavo sequer por isso. Dai de graça o que de graça recebestes, Jesus nos diz. Se você vê um espírita aí cobrando por palestra, por passe, corra dessa casa espírita. Que ela não está certa, não. Né? Tem alguma coisa errada aí. Então, a casa espírita ela é capaz de fornecer, olha só, a quantidade, por isso que eu disse que um curso superior não seria suficiente. Um conjunto de informações baseadas na ciência e na filosofia, que propiciam a reforma íntima. O que é a reforma íntima, que a gente tanto repete aqui nas palestras? Terminar um dia melhor do que a gente começou. Melhor em que sentido? Menos egoísta,
Vocês aqui em Cruzeiro e São José já superaram isso, mas lá em Acareia a gente tenta todos os dias terminar um dia menos egoísta, menos avarento, menos apegado aos bens materiais, ao dinheiro, essas coisas que só traz sofrimento. O dinheiro até compra enroladinho de salsicha com café, que é quase a mesma coisa da felicidade, mas, enfim, mas assim, essas coisas, é a minha comida preferida, enroladinho de salsicha, vocês acreditam? Ó, 30% dessa barriga aqui, eu acho que é enroladinho de salsicha. Ave Maria, aquilo é bom, vocês gostam? Não? Maria, aquilo é bom demais. Com café, com tudo puro, né? Enfim. Então, com cuscuz... com cuscuz é bom a salsicha cortadinha em rodela, né? Enfim. Tá bom, vamos parar de falar em comer que... Então, cara, até me perdi aqui. Quando fala em comida, o gordo ele se perde todinho. Então, a gente propicia esse conjunto de informações que nos ajudam na reforma íntima. Olha só, eu tratei de um assunto aqui, já faz 42 minutos que eu estou falando, e a gente percebe o quanto a gente tem a aprender, né? Porque transição planetária, gente, imigrações coletivas, evolução do espírito, evolução dos mundos, é um estudo muito aprofundado e longo. Eu espero que vocês tenham ficado curiosos para se aprofundar nisso depois dessa palestra hoje. Então, é uma ferramenta que ressignifica a dor e o sofrimento. Depois que a gente aprende o espiritismo em uma casa espírita, em coletivo, porque nós somos seres sociais, as leis morais divinas estão gravadas na nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Não estão em livros sagrados, gente. Será que Deus iria se arriscar tanto a colocar sua lei num livro, para quando a gente viajasse para longe do livro, a gente se afastasse de sua lei? Não, está aqui, ó, vai com a gente para todo canto. Então, a lei de sociedade, que é uma das leis morais, que estão aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, está aqui com a gente. Então, a gente tem que estar juntos, estudando a doutrina juntos. Quem se isola em casa para estudar o Espiritismo, ele vai estar lendo e não vai entender nada. Vai esquecer logo. Mas quando a gente trabalha em equipe, a importância da casa espírita também nesse sentido, a gente aprender a conviver, principalmente com os defeitos um do outro, porque todos nós temos. Sem exceção. O único que teve na Terra sem nenhum defeito foi quem? Eita, olha aí. Então, eu vou encerrar, Paulinho, com uma mensagem de Erasto. Na verdade, trechos, né? Porque é um texto bem longo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, chamado Missão dos Espíritas. É um texto que eu adoro e que sintetiza bem o que a gente tem que fazer na nossa casa espírita e, principalmente, no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, convivendo com aqueles irmãos que a gente mais detesta. É esses que vão nos ensinar. Deus me dê paciência. A gente gosta de pedir paciência, né? Ele manda. Ele manda os testes de paciência para a gente. A gente não está pedindo paciência. Aí vem aquelas pessoas que a gente mais detesta para o nosso lado. Para a gente aprender a ter paciência. Então, pregar o Evangelho através de atitudes, de boas ações, palavras, gente. Francisco de Assis, próximo ao desencarne dele, ele chamou os franciscanos, né, os discípulos dele e disse: vão e preguem o Evangelho. Se necessário, de vez em quando, usem palavras. Olha só que lindo. Então, o Evangelho não é ficar falando, não. É agir no bem, ser gentil, perdoar aquele que lhe fez mal. Como diz a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, né? Aquela música linda. Seguir ele como nosso modelo e guia de comportamento, porque ele, sim, é uma influência que a gente deve seguir. Não siga esses influências das redes sociais, não, gente. Um espírito imperfeito seguindo o outro não vai dar certo, não. A gente tem que seguir quem conhece, o influência perfeito de comportamento, modelo de como nós devemos agir. E Erasto diz, para finalizar, que está todo mundo de olho naquele bolo ali que eu sei. Não, ninguém tinha visto, só o gordinho que viu, né? Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada
a soma das iniquidades terrenas, Erasto começa esse texto dizendo isso. Nós estamos numa tempestade? Estamos. Transição planetária, o mundo hoje está num aparente caos, né? Está tudo fora de controle. Olha que não. Está tudo dentro de um planejamento, mas nós temos liberdade. Nós temos o livre-arbítrio. A gente tem total liberdade para ir pelo bem ou pelo mal. Só que nós vamos colher as consequências disso. Não é ninguém que vai vir pagar pela gente, não. É você mesmo. Somos nós mesmos que vamos. Se a gente planta espinho, nós não vamos colher rosas. A gente vai colher espinho. É claríssimo isso. Mas à frente ele diz, deixai de temores, não devemos temer. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. E de pregar a palavra divina. Com palavras? Não. Também, mas com exemplos. Né? É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação, a propagação do amor, né? E de pregar, os espíritos elevados estão convosco. Será que está só a gente aqui? Isso aqui está cheio, gente. Quem aí se arrepiou agora? Isso foi eles que fizeram assim, ó. Nós estamos rodeados. Eles só são nossos irmãos sem esse corpo aqui. E vai chegar um momento que nós vamos estar lá e eles vão estar aqui num corpo. A troca, né? De plano vibratório. Então, Erasto finaliza dizendo: pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei. Mas que importa o que ele diz aqui? Vocês vão falar, ninguém vai ouvir, mas continue. Temos que perseverar. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear. Porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos na mão. Nós somos os trabalhadores da última hora. Somos aqueles que vão trazer mais uma opção, lembrando, gente, exclusivismo não. Existem outras doutrinas, outras religiões que também são capazes de direcionar os espíritos nessa caminhada da transição. Sim, existe. Deixemos de exclusivismo. Isso é um atavismo do passado, em achar que só a gente... Porque não é o espiritismo que salva. Olha quem salva ali, ó. A caridade. O que é a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Relevar, perdoar, todo mundo erra, né? Perdão das ofensas. Alguém lhe fez mal? Perdoe. É difícil? Não, gente. Difícil é dormir em pé numa rede. Pense numa coisa que é difícil. Alguém aqui já conseguiu? Que eu já tentei. Isso é difícil. Entenderam agora? Isso é difícil. Dormir em pé numa rede, isso é difícil. Perdoar não é difícil, não. E qual é o terceiro? Benevolência para com todos. Isso é que salva. Não é o Espiritismo, não. O Espiritismo nos mostra esse caminho. Assim como outras religiões mostram também. Mas nós temos uma grande responsabilidade, enquanto espíritas, em mostrar esse caminho baseado em uma fé racional, raciocinada, com bases científicas, filosóficas e consequências ético-morais. E era isso. Obrigado pela atenção de vocês.